pessoal, mais uma semana de Las Vegas e esse vídeo, essa introdução a esse vídeo, eu vou estar falando quase que exclusivamente sobre jogo, que é o que eu fiz aí nessa última semana. Os meninos já estão aqui há alguns dias, os torneios começaram, a ação, aquela que a gente está esperando do WSOP, começou, então eu praticamente só joguei. Essa rotina de 40 dias durante o WSOP, ela é uma rotina realmente muito puxada. Você joga, come e dorme. E mal come e mal dorme. Você precisa colocar algum intervalo entre esses dias para até não adoecer, para você cuidar, dormir um pouco mais, poder descansar. Eu estou tentando ter essa rotina regrada de acordar, fazer academia, comer alguma coisa e ir para os jogos. Em alguns dias eu já tive que pular a academia porque eu acordava muito em cima, não conseguia seguir aquele cronograma que eu estava previsto. Realmente é uma maratona, tá? Não é tão simples assim. Quando você vem para cá para trabalhar nessa temporada de WSOP, você realmente precisa extrair o máximo dela porque ela tem custos muito caros. Seja de passagem, hospedagem, alimentação, etc. Você tem que vir aqui realmente para otimizar o teu tempo. Como a gente está jogando Cash Game Live e alguns torneios, você precisa realmente tentar jogar o maior número de mãos possíveis, o maior número de horas possíveis para poder profitar, para você não poder, de repente, não sofrer com a variância. Então você precisa realmente volumar e para isso é jogar o máximo do tempo. Claro, conheça seus limites, porque senão você vai estar passando eles e fazendo cagada, né, perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Mas você precisa sim ter essa rotina hard se você vem focado para isso. Muito diferente daqueles que vêm passar uns dias e vão jogar um torneio ou jogar um cash game, a gente está aqui para trabalhar. É uma oportunidade, uma vez por ano, de profitar um pouco mais e fazer as coisas acontecerem e quem sabe chegar num grande torneio e fazer aquela forra para nós, jogadores de cash games, que não temos isso, né? São poucas as oportunidades. Como eu disse, já mostrei para vocês, eu fiz uma grade de torneios ali em torno de 20 e poucos torneios, 30 torneios que eu vou cumprir nesses 40 e poucos dias. No primeiro torneio, que foi o que rolou essa semana, eu já senti bastante dificuldade. O torneio começou às 11 da manhã e era 1 da manhã quando eu caí do torneio. Eu caí na FT, tive uma ótima performance no meu ponto de vista nesse primeiro torneio, um torneio que rolou lá no área de $600, deu 222 entradas, eu caí em sexto, joguei o que deu, tive um monte de aprendizado, rolou muita parada complicada, fiquei muito short muito tempo, mas a lição que eu tiro desse torneio é aquela básica que todo jogador de poker tem que ter, né? Faça o seu melhor sem influência do que vai acontecer incontrolavelmente, que é o que as cartas vão fazer. Faça o seu melhor com aquela mão, com aquele stack a cada jogada, e foi o que eu fiz. Tive um excelente resultado para mim, para o primeiro torneio. Tive um lucro de $4.570 no primeiro torneio. Lucro não, né? 4.570 de premiação, entrei com 600. Fiquei muito feliz com a performance. É um torneio um pouco mais barato, mas por ter chego, por ter aguentado, por ter jogado, tive alguns erros, poucos erros, mas foram erros de Open que eu não devia ter dado, de size que eu deveria ter dado de Open e não dei, e errei. Mas foi ótimo, tô muito feliz com tudo que está acontecendo aqui. Foram mais 3 sessões de cash essa semana, um torneio. Eu tinha feito 7 na semana passada, aproveitei muito bem nas 3 sessões de cash. Depois eu passo os resultados para vocês e o DJ coloca aqui na tela. E tive esse primeiro torneio que eu consegui chegar até o fim dele e, pô, fiz o que deu com as cartas que eu recebi, com as jogadas, etc. Teve bastante jogada bem interessante e esses vídeos a partir de agora vão ser um pouco mais sobre essas jogadas. Vai estar fazendo muito pouca coisa extra poker e falar um pouco sobre os meus aprendizados e perspectivas, né? Então foi isso que rolou nessa semana e daqui para frente provavelmente vão ser mais vídeos assim, falando sobre percepções, sobre jogadas, sobre situações realmente do jogo. Os primeiros vídeos eu gravei um pouco mais alternativos, eu estava aguardando algumas coisas acontecendo e o dinheiro cair aqui para a gente poder jogar, os meninos chegarem, enfim. Mas vamos lá, vou começar a falar sobre as mãos interessantes dessa semana para vocês. A primeira mão interessante, ela rolou no Cash Game, a dinâmica do jogo é muito interessante, e ela altera muito quando você está jogando com um perfil de jogador, né? Com um estilo de jogador. E era o que eu mais estava ligado e que eu tô ligado quando eu tô jogando cash game, é o que está acontecendo com os jogadores naquele momento. Então a dinâmica era a seguinte, eu tinha um jogador que estava com muita ficha, jogando toda a mão e blefando sempre que possível, tentando blefar e tal. Tava jogando todas as mãos, ele ou abria raise, ou entrava de limp e dava call. E a mesa estava muito passiva. Quando a mesa está muito passiva, que os jogadores só jogam um range duro, o que eu faço? Esse cara limpa, eu dou raise com N mãos, né, com mãos muito mais abertas que eu deveria dar, para jogar com esse cara. E eu tava com esse cara, tava jogando muitas mãos e errando e tentando blefar quando você dava espaço, em posição. Então ele limpou lá, eu dei raise aqui de 6, 10 valete de dama, double suited no cutoff, se eu não me engano. Chegou no small blind, o small blind que é um cara duro, tribetou. Esse cara deu call e a ação chegou em mim. A primeira coisa que eu tenho muito clara pra mim é que aquele tribete do cara do small é de asas.
Não existe outra mão que ele estaria tribetando ali. Por que que eu tenho essa definição? Porque eu tô vendo o cara jogar faz horas, né? Ele não tribetou nenhuma mão, tribetou uma mão do cutoff, que tinha sido um asas, ele vai estar tribetando do small contra um limp e um call. Então eu vou pagar com range amplo igual, porque eu vou estar jogando em posição e vou saber exatamente o que fazer, porque os ranges estão muito claros para mim. Eu jogo em posição contra os dois. Então ele tribetou, o jogo estava caro, estava estradulado, tribetou, sei lá, 1.300, eu acho, 1.200 dólares. O cara deu call, limp call, como previsto, e eu dei call em posição. O board veio rei 3-3. Né, Rainbow, sem flush draw, né? O agressor comete um erro para mim, no meu ponto de vista, um erro. Se ele estivesse jogando com um jogador regular, ele teria que jogar diferente, ou pelo menos, eu vou falar um pouco mais sobre o decorrer da mão, podia ter tomado essa linha, mas se ele soubesse jogar com ela contra um cara como eu, ou de repente ele não percebeu os ferramentais que eu poderia ter, enfim, ele só pegou e simplesmente CBtou. O pot tem 13.900, ele CBeta 1.200, se eu não me engano, num rei 3-3. O cara folda, e para mim o range está absolutamente declarado em asas. Eu dou call em posição. Eu dou um float, que a gente chama, né? Que é dar o call para transformar essa mão em blefe, para blefar ele nas outras streets. Né? No turn bate um 7, se eu não me engano, não muda absolutamente nada. Abre um flush draw, eu tenho esse flush draw. Ele dá check, e eu realmente aí nesse momento eu quero representar um 3 ou o rei-rei, só que absolutamente está muito mais na minha mão o rei-rei do que o 3, né? Já que o cara limpou e eu abri, e paguei um tribet. Então ele dá check, o que eu faria com o rei-rei nessa situação seria um size baixo. Então eu faço um size baixo justamente para representar o que eu quero representar. Não adianta eu betar alto aí que ele fica desconfiado com as as lá, enfim, gera dúvidas na cabeça dele, ele pode vir a me pagar. Então eu represento exatamente o que eu tenho, que é um rei-rei, e beto 1.500 num pote de 6.000 e pouco, 1.600 num pote de 6.000 e pouco. Ele tanca um monte, olha as cartas, tanca e tal, vai para foldar, não vai... Isso tudo eu tô observando e dá o call. Quando ele dá o call, eu tenho muito claro que é um asas. E antes de muito claro do que eu tenho, é um momento que você precisa se colocar na situação do cara, né? Pensa você na situação dele, você betou naquele board, tomou um call, checou no turn e tomou um bet. Que mãos você vai estar dando para mim? Não tem mãos que não sejam de valor ali, é impossível. Existe esse float que eu estou fazendo, mas ele já tem que ter visto eu blefar algumas situações, ele já tem que ter visto eu floatar, para na consciência e na cabeça dele poder imaginar que em algum momento eu posso estar fazendo isso por blefe, senão vai ser 100% valor, principalmente na cabeça de um jogador recreativo. E aí ele dá esse call, eu realmente fiz esse bet imaginando que eu poderia tomar o call, então eu tô, entre aspas, extraindo por blefe quase ali, porque eu vou ir pro terceiro barril. Calculei os stacks, vi que ele tem 7.000 para trás, eu tenho 7.000 para trás. Eu tanquei muito para fazer esse bet de 1.500 no turn. Quando ele checa no river, eu tanco um monte e poto a parada. Eu potaria com o rei-rei? Potaria. Contra alguns jogadores. Contra esse cara, não. Eu iria balancear e fazer um size, desbalancear e fazer um size menor, porque eu sei que aquele cara vai me dar um call no size menor e não vai me dar um call no size alto. Então, não adianta eu querer jogar de uma maneira standard que eu jogaria contra um jogador regular, que tá vendo que sizes eu tô fazendo em cada situação, sendo que esse cara, se eu tivesse rei, por exemplo, não iria me pagar se eu fizesse um size muito alto. Então eu faço esse size alto justamente porque eu tenho certeza que ele vai foldar. Ele insta, pega as cartas e folda. Eu ganho um pote bem grande ali, 5.000 dólares de profit no pote, 4.000 e pouco, com uma jogada que ele criou para mim. Ele podia fazer essa jogada de uma outra forma, sim, ele podia ir de check, que aí ele não abre essa ferramenta para mim, né? Ele vai de check call, flop, check call, turn, e eu fico com o na mão, não tem outra palavra para dizer, de dar a terceira no river. Se ele checasse, eu não iria betar as 3 por blefe, é o que eu não faria, não entraria nesse level aí. Mas como ele abre essa oportunidade, eu floato ele, que aí eu consigo representar bem esse rei e faço ele foldar. Ele pode dar esse c-bet? Pode dar esse c-bet, se ele souber que ele tem que dar esse call, ou se ele souber que eu tenho essa ferramenta de floatar ele tem que me dar o call no river. Então ele faz isso para me induzir ao erro. Mas a gente entra num level muito grande que eu creio que esses jogadores não vão entrar nunca. Então eu abri a oportunidade, eu usei. Essa foi uma das mãos interessantes. Uma outra mão interessante que foi uma mão que deu tudo errado, na verdade, que desde o começo da mão deu errado, mas foi um dos maiores potes que eu joguei. Esse mesmo cara na mesa faz o mesmo movimento de... ele dá raise, minto, ele dá raise. Esse mesmo cara que eu falei da jogada anterior, deu raise. Eu dei call no button com as 10-7-3 double suited. O big blind dessa vez tribeta, que é um cara um pouco mais agressivo, um tanto mais agressivo. Então ele pode estar tribetando uma enormidade de mãos, não é só as as, então o meu as tem um pouco de valor aí em algumas situações. E aquele cara da call. O board vem vala 9-3. Eu tenho broca do 8, broca para baixo,
flush draw nuts e o 3. E esse cara c-beta essa mão. Ele c-beta bem alto até. Eu acho que foi 2.000 e pouco, 2.500 num pote de 4, quase 4. O cara dá call e a ação chega em mim. Eu tenho duas situações aí. Eu penso em dar o call, que eu acho que seria ok eu dar o call, mas eu enxergo muita fold act nessa situação por eu ter o flush nuts, por eu ter um blocker do 10 e também por ter o 3, que eu bloqueio, sei lá, poucos 2 pares, porque ninguém vai ter o 3 na mão aí, né? Mas eu bloqueio. Quando o cara dá call aqui, eu sei que ele vai foldar a mão, o cara do meio. O meu problema é o agressor. Mas eu ainda vejo alguma fold act porque ele c-beta com uma frequência muito grande. Eu vi ele c-betando muitas mãos. Então eu pego e eu tenho lá meus 12 mil para trás, mais ou menos, que é perfeito para me mandar, tira uma fold act muito grande. Mando, porque eu imagino que a única mão que me dá call ali seria um valete 8 com uma equidade adicional, seja flush draw ou pontas, ou uma trinca, né, valete ou 8-8. Eu mando daqui, o cara insta-chova por cima, o agressor, e o cara folda aqui, pensa um monte e folda, mas enfim, eu sabia que ele ia foldar. Então por que eu digo que deu tudo errado nessa mão? Porque o meu call pré-flop é questionável, mas a gente tava super deep, né? Tipo, os blinds eram 25, 50, a gente tinha lá 20 mil de ficha, eu tinha 14, 15, meu efetivo era 14, 15. Tô jogando em posição, tô conseguindo fazer muito dinheiro jogando em posição no 4 cartas aí com esses caras. Então, ok, mas acabei dando call, ele é meio duvidoso. No flop eu poderia ter dado só o call, eu resolvo chumbar. E aí que eu vou falar por que deu tudo errado. E o cara abraça. E aí o cara deu show, não se dá showdown no cash, desculpa. E o cara fala, vamos bater duas? Eu falei, obviamente, vamos bater duas. O pote era muito grande, 26, 27 mil dólares. No turn, a gente vai bater duas. No primeiro turn vem um 3, que eu trinco. Então por que eu digo que deu tudo errado? Que se eu só desse o call com esse 3, aí eu tava em all-in naquele turn ali, provavelmente rodava check lá, eu dava all-in no turn aqui, ele foldava a mão dele, que depois eu vou falar pra vocês qual é. E no river bate um 9. No segundo board bate um 8, que completa o flush, então eu faço flush nuts, e no river bate um 9 de novo. Aí a gente vai pro showdown, o cara tem flush em rei, com o par de 9 e 2 pontas, então eu conseguiria fazer ele foldar no turn, quando aquele bate aquele 3, eu só dou call, mas tudo bem, eu mandei, achei que tinha fold act. Não tô dizendo que a jogada foi errada, mas que ela deu toda errada. E aí eu trinco 3, ele trinca o 9, que ele tem o 9. E no outro board eu faço flush no turn, ele faz um segundo par com 8 e fula com 9 e 8 no final. Então foi um pote bem triste que deu tudo errado. Foi bem interessante a mão, eu fiquei na dúvida do chove ou não, mas eu acho que era um chove bem claro. Enfim, posso chorar, né? Posso chorar, todo mundo chora. Todo mundo chora, todo mundo me manda mãos, os meninos me mandam mãos do grupo chorando a todo momento. Eu posso chorar, né? Então tá, só vou chorar essa aí. A terceira mão interessante são mãos de dinâmica, tá? De live, então por isso que eu tô gostando de compartilhar com vocês aqui. Sento na mesa, me trocam de mesa, né? Eu sento na mesa, o TG mais 1 abre, eu tenho 4, 5, 6 e 7 double suited do tribeto. O TG, sei que o range do TG é forte, né? Ele dá call, bate um board A7, 2, duas copas. Ele dá check, eu c-beto. Eu tenho que c-betar, porque eu tribetei o TG mais 1. O meu range é muito as, tem muito fold dos caras. Só que ao mesmo tempo, quando eu dou esse c-bet, eu já penso, meu Deus, o range do cara que tá abrindo do TG aqui, se ele não for loser, eu nem sei se ele é muito loser, né? Tem muito as, né? Então ele vai me dar o primeiro call, eu preciso pensar o que eu vou fazer no turn. Aí o c-beto, ele dá o call, o turn não bate copas, bate um rei, ele dá check e eu dou quase pote. É uma outra questão interessante de eu trazer para vocês, quanto à dinâmica da mesa. Qual é que é a dinâmica? Eu acabei de sentar na mesa, ninguém me viu fazer nada, eu tribeto o TG mais 1, bate um board as, eu beto, bate o rei, eu c-beto quase pote. Qual é o meu range na visão do cara? É muito range de as, muito range de as, rei, rei. Não tem outra coisa, ou as, rei, 10 valete, sei lá. Aquelas duas cartas que bateram compõem muito o meu range. Podem estar no range dele? Podem estar no range dele. Eu posso cair com os burros na água? Posso cair. Mas eu nunca vou cair nos burros na água contra um as. Por quê? Porque no 4 cartas, sempre que eu vou tribetar aqui, ele vai me forbetar 100% das vezes com as as. Então ele não tem um as. Eu posso dar de burros na água contra um as rei rei dele, de repente. Posso, porque ele tem o blocker do as e tal. Ou um as rei flush draw. Pode ser. Mas o resto, todas as mãos largam. É muito forte a minha jogada, por mais que eu corra um risco um pouco mais alto. Mas o meu range percebido na visão dele é muito forte. E ele não consegue reagir de forma alguma. Claro, eu não tô fazendo esse movimento me colocando em all-in. A gente tá muito deep. Então eu poto 2.000, sei lá, 1.800 no turn. Eu vou desligar, obviamente, river. Eu tenho uma broca, na verdade. Acho que eu tenho, acho que bate as 2, eu tenho as 3, 4, 5, 6 e 7, né? Alguma coisa assim. Não lembro. Mas eu tenho uma broca só, enfim. E ele insta-fold da mão, porque minha jogada é muito forte e tal. São situações de dinâmica. Eu acho que essa jogada vai passar muito mais vezes do que não, diante daquela situação. Claro que você precisa ter muito nítido para você que
a sua imagem, ela vai se alterando na mesa conforme os teus showdowns. E isso eu tenho uma habilidade bem interessante que eu consigo perceber quando isso está acontecendo. E você deve perceber a sua imagem perante os outros jogadores e você deve perceber a imagem dos outros jogadores com a maior clareza possível, que é isso que faz uma dinâmica de live ser mais lucrativa. Então eu fico muito atento a isso, muito atento à minha imagem para saber que horas eu preciso frear, que horas eu posso acelerar o jogo. Para finalizar, a mão número 4, que eu achei interessante, que eu salvei para falar para vocês, que foi uma mão no torneio, onde eu tô com 14 blinds, toda a mesa está passiva, menos um cara que é pagador e tá com muita ficha e tenta spotar sempre porque ele tá com muita ficha, mas ele não tribeta pré. E ele folda muito para c-bet, tem isso muito claro, ele paga bastante, ele tá no Big Blind, no caso eu tô no cutoff. Eu abro de As, 10, 7, 6, se eu não me engano, com um suited, 14 blinds, eu tô super curto, mas eu preciso manter a sobrevivência, esse torneio tem ante, então eu preciso roubar uma vez por órbita, pelo menos para ficar vivo nesse torneio, né? Eu acho que esse spot é um dos melhores, o cara que paga muito, folda para c-bet, eu tô fazendo sizes pequenos, né? Tô abrindo só mini raise e um pouquinho e tal, ele folda muito para c-bet. Só que eu abri 2,5, ali fiquei com 9 blinds para trás, 9,5 para trás. E é muito importante para mim que eu consiga fazer esse movimento passar nesse momento do torneio para que eu volte a 15 blinds. Porque eu ficar com 9, eu já tô sem movimentos para fazer. De repente um open só em um c-bet e depois acabou. Sobrou 5 blinds e a chove deu. Minha sobrevivência no torneio. Aí bate um board rei, dama, dama com 2 copas. É péssimo para mim, eu não tenho copas, não tenho nada. E o pot tem lá 90 mil, que são esses blinds aí, esses 4 blinds e meio, 5, e eu tenho 9 blinds para trás, 9 blinds e meio para trás. E esse cara pensa um pouco, olha, ele tem uma montanha de fichas e ele sai liderando nesse board. Ele sai liderando 40 e 90 mil, assim. Não faz absoluto e nenhum sentido para mim esse lead dele, né? Se ele tivesse a dama, não faz sentido algum. Ele ia deixar eu c-betar, porque ele sabia que eu tava c-betando muito, né? E tentar me matar no torneio e tal. Não tem mão para ele fazer isso. Ele pode fazer com flush draw, liderar com flush draw, torcendo pro meu fold daqui a pouco. Ele pode liderar com o rei, torcendo que eu não tenha aquele rei, a dama e fold, o board é muito ruim, tem a vida do torneio, nós estamos na CMFT. E aí eu resolvo fazer um movimento que, para reagir a essas mãos dele que estão dando esse lead, que pra mim é muito claro que não é rei, não é a dama, qual é que é a minha alternativa? Pagar, eu não posso. Chovar, eu caio do cavalo, raras vezes que ele possa estar fazendo isso com alguma loucura dele aí de fazer isso com a dama, que eu acho quase impossível, né? Não vai fazer. Da maneira que ele estava jogando é quase impossível. Só que eu tenho muito pouca ficha. Ele faz 40 mil, eu faço 85. Insta 85. Por que eu faço Insta 85? Porque eu sei que ele me coloca num range absolutamente forte. A minha vida do torneio está em jogo. Eu não faria isso por blefe absolutamente nunca. Eu não tenho blocker, eu não tenho nada. Só que ele abriu esse spot pra mim, muito claro, e eu acho que ia me dar bons blinds ali, que eu ia voltar pro torneio. Foi aí que eu sobrevivi da mesa semifinal pra mesa final. E ele insta-foldou, porque ele não tem o que fazer. Ele não tem mão pra me pagar. Eu represento uma mão muito forte, a gente tá na reta do torneio, eu fiquei com 6 blinds pra trás, e se ele chovar, obviamente, eu foldo, e se ele pagar, eu desligo a jogada e fico com 6 blinds pro meu último chove do torneio pra tentar dobrar. E passou, e eu fui ali a quase 20 blinds, 21 blinds, e é aí que eu consegui ter uma vantagenzinha no torneio. Como eu disse, no torneio, joguei o meu melhor possível, joguei quase short o torneio inteiro, deu tudo certo que tinha pra dar, e quando não deu, no final caímos de asas, num spot absolutamente normal. Primeiro eu fiquei muito short quando eu tinha 15 blinds, o button abre e eu tenho que chumbar com rei 6 e 7 off, que o open dele é muito largo, ele dá call, ele tem asas, e ele tem lá 18 blinds também, então os meus keys incomodam ele, né? A gente vai pro chão, eu perco essa mão, fico com 3 blinds, consigo dobrar, vou em all-in com outro cara, deixo o cara short, e aí a gente vai nessa última mão que um cara limpa, porque o big blind tá com menos de um blind, e eu tenho as asas aqui, chumbo daqui, ele acaba apagando para querer derrubar o short com rei 10, valete 7, ele acerta 2 pares flop, ele dá check, eu chumbo com as asas, ele paga e a gente acaba caindo do torneio, mas tudo certo. Desempenhei muito bem, tô muito feliz. Falando sobre os resultados, então, a sessão 8 eu tive 7.250 de lucro, a sessão 9, 7.050 de lucro, a sessão 9, 11.050 e a sessão 10, 9.250 e esse torneio 4.570 de profit, sendo que de premiação, sendo que 600 foi de buy-in. Então, em cash game, esse torneio eu chego a quase 40k dólares de lucro nessas primeiras semanas, 10 sessões de cash de um torneio, muito melhor do que eu esperava, com certeza, em lucratividade, mas em dinâmica e aprendizado e onde eu queria estar e como eu queria estar, perfeito. Aprendizados que eu tinha que ter, no meu tempo, tudo certo, acho que estou preparadíssimo para seguir esse meu planejamento que eu tive, que estou absolutamente dentro dele. Beleza? Tamo junto. Semana que vem mais um vídeo. Fica aí com um pouco do que rolou nessa semana.
tenho 26 anos. Eu conheci a BPLO em 2019 e antes disso eu era regular de clube live, assim, não regular no sentido de jogo, de nível de jogo, mas de ir basicamente todo dia jogar lá. E eu até me interessava pelo jogo, mas não tinha muito conteúdo, principalmente conteúdo bom de Omaha, né, pra gente achar na internet, o conteúdo principalmente de graça. E apesar de me interessar pelo jogo, sempre tem aquela questão do ego do jogador, principalmente pelo nível de jogo que eu jogava, de achar que não precisava estudar muito, levar muito a sério. Então eu fui deixando isso um pouco de lado, até que chega um momento que acho que todo jogador precisa realmente decidir se quer evoluir seu jogo mesmo, independente se quer ser profissional ou não, levar isso como um estilo de vida, ou se quer só ser um hobby, quer ser bom no que faz de verdade. E aí foi quando eu decidi entrar de cabeça mesmo no poker. E aí, pesquisando tudo mais, a BPLO foi o lugar que mais me deu credibilidade. E após ser um membro da academia, eu comecei a estudar e com a ajuda do Renato e do Baruf, tive todo o suporte que eu precisava para evoluir meu jogo mesmo. Com o passar do tempo, com o meu esforço e todo o suporte que eu tive, todo o conteúdo, as coisas foram acontecendo. Fui percorrendo um caminho muito bom de o jogo sendo cada vez melhor, escalando os limites. Hoje eu jogo limites que nunca pensei que eu fosse jogar, nunca sonhei em jogar. Tá aqui em Las Vegas também, durante o WSOP, né, essa série. Acho que é o desejo de qualquer jogador de poker, independente da modalidade, se é profissional ou não. Acho que qualquer um quer vir aqui em Las Vegas jogar nos principais cassinos. E entrar na academia foi o ponto crucial da minha vida para que eu pudesse estar tendo essa experiência aqui, né? Que, como eu disse, é o desejo de qualquer jogador de poker. Então, acho que eu devo à academia e todos os membros dela, os principais instrutores, de ter essa experiência que eu estou vivendo aqui hoje. Meu nome é Otávio Petterli, sou capixaba, tenho 21 anos. Conheci a BPLO por volta de 2020, de janeiro, e jogava só recreativamente. Eu tinha essa intenção, essa vontade de me tornar um jogador profissional, e essa ânsia por conteúdo me fez encontrar a BPLO, o Baruf, o Renato, que foram as pessoas que me instruíram nesse caminho. Em 2 anos, então, eu atingi os limites que eu almejava tanto. Eu comecei jogando 20, 40 centavos em reais, e hoje estou aqui em Vegas jogando 5, 10 dólares. Para mim é uma realização muito grande, ainda mais estando aqui tão novo, né, com 21 anos de idade. Eu estou realizando esse sonho da forma mais rápida que eu podia ter feito, e tudo isso graças ao apoio deles, a essa comunidade, a todo esse suporte que eles me deram nesse tempo de carreira. Espero voltar aqui nos próximos anos, mas já agradeço muito o lugar onde eu estou agora, onde eu cheguei, tudo que eu pude conquistar. Agradeço muito a BPLO, tudo que eles me proporcionaram, e é isso. Meu nome é Renato, sou nascido em São Paulo, eu jogo poker desde 2007. E lá em 2018, no ano que eu resolvi migrar para o Omaha, eu conheci a BPLO. Eu procurei alguns conteúdos na internet, conteúdos gratuitos, que na época eu não queria pagar por um curso ainda. E descobri os vídeos do Baruf, que me ajudaram muito a me tornar um jogador lucrativo na modalidade, do PLO. Algum tempo depois, né, pelo destino, eu acabei entrando no time e me tornando um amigo pessoal dele, e que me ajudou muito na minha carreira e na minha vida pessoal aí, né. Eu comecei jogando os menores limites, ali na época no PokerStars, jogava PLO de 2 dólares, 5 dólares, e com os conteúdos da BPLO consegui subir até o limite da PLO 50 dólares na época. E quando eu cheguei nesse limite foi a mesma época que eu acabei entrando para o time. Então eu acabei abandonando esse site e comecei a jogar nos aplicativos. Comecei a jogar no PP Poker principalmente ali, e me tornei um jogador bem lucrativo nos limites mais altos. Hoje eu jogo até 10, 20 dólares no momento, que são os jogos mais caros que estão disponíveis pra gente aí, né? Em aplicativos de poker do celular e computador. E hoje eu tô aqui em Las Vegas realizando um sonho novamente. Viemos ano passado, estamos aqui de novo, voltaremos nos próximos anos. E aqui com o pessoal da BPLO, estamos forrando aqui nos jogos e dando trabalho pro pessoal aqui em Las Vegas. Agora sim, galera, devidamente emplacado, e vamos fazer acontecer aqui em Las Vegas, hein? A BPLO até na placa. Sou o Túlio, nasci em Mogi das Cruzes, conheci o BPLO em 2020, sempre joguei poker por lazer, aí na faculdade estudava engenharia de produção, também fazia alguns home games em casa para brincar com os amigos, com os parceiros e tal, e aí então decidi começar a estudar para me jogar e tornar um jogador lucrativo. Comecei a estudar, com todo o apoio da equipe da BPLO, com os instrutores,
comecei a escalar limites e hoje estou na 1020. Já é a segunda vez que eu venho aqui para Vegas, é sempre muito divertido e muito emocionante estar aqui, poder jogar os cash games, os torneios da WSOP, é sempre muito emocionante e muito gratificante. Eu só tenho a agradecer, então muito obrigado, BPLO.